E se a maior injustiça da história fosse, na verdade, um plano perfeito de Deus? Lucas 23 começa com uma cena carregada de tensão. Jesus, que passou a noite sendo interrogado e rejeitado pelos líderes religiosos, agora é levado diante de uma autoridade política, Pilatos. A multidão se levanta, as acusações começam, mas repare, elas mudam de forma. Diante do Sinédrio, a acusação era teológica. Diante de Pilatos, ela se torna política. Este homem perverte a nação, impede de pagar tributo a César e se declara rei. Eles distorcem, adaptam e manipulam, porque quando o coração rejeita a verdade, ele molda argumentos para justificar sua decisão. Pilatos então faz uma pergunta direta: És tu o rei dos judeus? E Jesus responde: Tu o dizes. Uma resposta curta, mas carregada de significado. Ele não nega, mas também não se encaixa na expectativa política de rei que Pilatos imagina. Porque o reino de Cristo não é construído como os reinos deste mundo. Pilatos percebe isso. Ele não vê ameaça, ele não encontra culpa, então ele declara algo surpreendente. Não acho culpa alguma neste homem. Essa afirmação deveria encerrar tudo, mas não encerra. Porque, na verdade, quando confronta interesses, nem sempre é aceita. A multidão insiste, pressiona, aumenta a acusação, diz que Jesus incita o povo desde a Galiléia até ali. Ao ouvir Galiléia, Pilatos vê uma oportunidade. Ele envia Jesus a Herodes, que governava aquela região. Herodes estava em Jerusalém naquele período. Ao ver Jesus, se alegra, mas não por fé. Ele queria ver um espetáculo, queria um milagre, queria entretenimento. Quantas vezes Jesus ainda é tratado assim hoje? Como alguém que deve satisfazer expectativas e não ser obedecido. Herodes faz muitas perguntas, mas Jesus não responde. Silêncio. O Filho de Deus, diante de um governante, escolhe não falar. Porque não havia ali busca sincera, apenas curiosidade vazia. Os sacerdotes continuam acusando com veemência. Herodes, então, junto aos seus soldados, despreza Jesus. Zomba, veste-o com roupas brilhantes, como se fosse uma caricatura de rei, e o envia de volta a Pilatos. E Lucas faz um comentário interessante. Naquele dia, Herodes e Pilatos, antes inimigos, se tornam amigos. Veja isso com atenção. A rejeição de Cristo une até aqueles que estavam divididos. Quando o homem rejeita a verdade, ele encontra alianças até onde antes havia conflito. Jesus volta a Pilatos e mais uma vez Pilatos afirma: não há culpa. Ele diz: examinando-o, não achei neste homem crime algum dos que o acusais. Nem ele, nem Herodes, ou seja, duas autoridades, confirmaram a inocência de Jesus. E ainda assim, a história não termina com absolvição. Pilatos tenta uma solução intermediária, castigá-lo e soltá-lo. Mas isso não satisfaz a multidão. Então surge um nome: Barrabás. Um homem preso por rebelião e homicídio. Um culpado real. E Pilatos propõe soltar Jesus. Mas a multidão grita: fora com este! Solta-nos Barrabás. Isso é chocante. O inocente é rejeitado e o culpado é escolhido. Aquele que traz vida é trocado por aquele que tirou vidas. E Pilatos ainda tenta argumentar. Ele fala novamente. Mas a multidão insiste, grita mais alto: crucifica-o, crucifica-o. A pressão aumenta. A verdade é conhecida, mas ignorada. E então, no versículo final, vemos algo que revela a fraqueza humana. Pilatos decide atender ao pedido deles. Ele solta o culpado e entrega o inocente.
E aqui está o coração do Evangelho. Mesmo que de forma trágica, Barrabás, o culpado, é libertado. Jesus, o inocente, é condenado. Essa troca não é apenas histórica, é teológica, porque na cruz, essa substituição se tornou realidade espiritual. Nós somos Barrabás, culpados, rebeldes, condenados, e Cristo toma o nosso lugar. Ele é tratado como culpado, para que possamos ser tratados como justos. Ele é rejeitado para que possamos ser aceitos. Ele é condenado para que possamos ser livres. Lucas 23 não é apenas sobre injustiça humana. É sobre redenção divina. É sobre um Deus que, em meio à corrupção, manipulação e pecado, ainda assim cumpre seu plano perfeito. Nada fugiu do controle, nem as acusações falsas, nem o silêncio de Jesus, nem a escolha da multidão. Tudo cooperando para o momento mais decisivo da história. Talvez hoje você se veja diante desta mesma escolha, porque de certa forma, todos nós estamos naquela multidão, diante de Cristo, e a pergunta permanece: o que você faz com Jesus? Rejeita ou reconhece? Troca ou se rende? Porque a escolha deles mudou a história, mas a sua escolha muda o seu destino. Pense nisso. Que Deus te abençoe.